Nós, semana passada, tratamos sobre um assunto lá na minha casa, e é um assunto que tem, de fato, mexido com muitas coisas dentro de mim, e eu achei que seria produtivo compartilhar com vocês aqui também, né? E para tanto, eu gostaria que a gente lesse, em primeiro momento, no Evangelho de João, capítulo 5, eu gostaria de ler a partir do versículo 1. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. João, capítulo 5, verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas num dia de sábado. Mateus, capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu vou dar uma ampliada aqui no assunto, se der a gente chega aqui. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes?
Subindo ambos no barco, cessou-se o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, porém não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupas e necessitado de alimentos cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos aos teus cuidados. Amém. Bom, são três textos muito profundos e ricos, e eu quero, a partir de cada um deles, tecer algumas considerações para que a gente possa entender algumas coisas, principalmente no que diz respeito à fé e o que isso implica para a nossa vida prática, diária. Recentemente nós tivemos um movimento na nossa nação, gente de todos os lugares, de todas as regiões, indo para uma determinada região do nosso país, em sua procissão, em sua caminhada, para estar num lugar. E para, de alguma forma, extrair de lá alguma bênção para si. Isso foi noticiado em todos os canais, teve de tudo, teve especial de reportagem, e a gente vê gente caminhando 600 quilômetros aproximadamente, para poder estar num lugar, para poder estar numa região, para poder estar diante do sagrado, do divino, esperando de alguma forma ser, entre aspas, agraciado por esta divindade. E muita gente chamava isto de manifestação de fé. Mas será que quando Jesus está falando sobre fé, ou quando Tiago está falando sobre fé, é desse tipo de fé? Ou será que isto de fato é fé, ou a fé proposta em Jesus Cristo? É interessante porque o texto de João, no capítulo 5, vai narrar justamente algo parecido. Havia no tempo de Jesus uma manifestação cultural, religiosa, tradicional, em que todos os anos as pessoas se dirigiam a um determinado lugar, a um determinado local, e elas acreditavam que estando naquele local, estando naquela concentração, naquele momento, naquele lugar, um lugar que tem a sua relação com o templo e, portanto, que tem a sua relação com o sagrado, tem a sua relação com o divino, e aquilo amontoava gente, e gente com problema. O texto vai dizer que jazia ali muitos enfermos. Aquele lugar, o tanque de Betesda, a casa de misericórdia, ficava ali rodeado de gente enferma, gente com toda espécie de enfermidade, e que estava ali esperando de alguma forma ser agraciado nesta loteria divina, onde de alguma maneira, em algum momento, o anjo passaria por sobre as águas e mexeria, criaria uma ondulação. Eram 5 tanques, eram tanques parados, aquela água paradinha. De repente, quando um se movia, gerando de alguma forma uma espécie de ondulação, ali então, o que pudesse chegar ali primeiro, que mergulhasse primeiro,
era então curado. É interessante porque a gente pensa que cura é um negócio que só Deus pode fazer. Mas existem manifestações da alma humana. Hoje até o cara que não quer ser curado, o remédio tem pouco efeito. No entanto, a pessoa que de alguma forma anseia pela cura e recebe um placebo, tem chances de cura de 30%. Existe toda uma sugestão, uma preparação, uma estrutura que vai criando um ambiente onde há sugestão psíquica para a cura. Muita gente é curada, mas a grande maioria não é. De toda aquela multidão, uma era curada, mas a grande maioria não seria curada. E a religião se valia justamente daquela que foi curada como testemunho para que outras tantas no ano que vem pudesse estar ali também, esperando de alguma maneira ser agraciado por esse Deus mão de vaca, esse Deus fuinha, esse Deus que não se parece em nada com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu cálice transborda, o Deus que a sua graça, ainda que o pecado seja abundante, ela é superabundante, do Deus que enche céus e terra, do Deus que faz cair a sua chuva sobre justos e injustos, do Deus que faz o seu sol nascer sobre maus e bons. É um Deus a conta-gotas, é um Deus que tem também, e que premia também, e que vive também na ética da não-graça, na ética do desempenho, na ética do mais capaz, mesmo na desgraça. Entre todos aqueles desgraçados, com perdão da palavra, aqueles enfermos, ainda tinha uma disputa, porque a religião se vale dessa realidade de castas, dessa realidade de desempenho, de lugares, de um Deus que está disposto a premiar os melhores, mesmo que sejam os melhores dos piores. Onde ali eu posso me criar, onde ali eu posso ser o campeão da ralé. Há sempre uma estrutura de castas, é um negócio de camadas, é um negócio de classe. E esse Deus da religião, que é um Deus anticruz, antigraça, ele se manifesta ali desta forma. E Jesus se para a observar, e você e eu precisamos parar e observar também, porque isso está nos rodeando o tempo inteiro. Tomando para si a prerrogativa de ser algo relacionado ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não tendo nenhuma relação com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado em Jesus Cristo, seja em qualquer estrutura religiosa que for. Não estou aqui para dizer do catolicismo, do protestantismo, de nada. Estou aqui para falar contra toda essa estrutura religiosa em sua essência, que vive desta economia a conta-gotas e do marketing, do testemunho dos curados, enquanto milhares deles voltam decepcionados para suas casas, esperando a oportunidade no ano que vem de um Deus que pouco se lixa, que podia curar todo mundo, mas não vai curar malemar um, para que isto possa gerar a fala, a propaganda, para que o ano que vem um bando de gente esteja lá novamente. Tem muita gente que se interessa por Deus para resolver os seus problemas, para ter o seu perrengue resolvido, para ter o seu problema resolvido. Mas isto nunca foi novo, portanto nunca pode ser considerado evangelho, porque evangelho é na sua essência uma boa nova. Desde que o mundo, é assim. Desde que o mundo é mundo, essa estrutura religiosa, desde Abraão,
desde Babel. É a ideia do façamos uma torre de modo que alcancemos o céu e façamos o nosso nome notório. Queremos ser singulares, importantes, queremos ser diferentes, especiais, melhor dizendo. Mas é tão estúpida a estrutura que, ao ponto que a gente busca essa especialidade, nós, de fato, o que fazemos é servir a essa estrutura do mundo que nos massifica. E ali existe uma massa de gente igual. Mas mesmo dentro dessa igualdade, porque a religião tem este projeto de fazer de gente gado. O mundo tem este projeto de fazer de mim e de você uma massa só. É por isso que o celular tem que ser um, é por isso que a roupa tem que ser uma, é por isso que a música tem que ser uma, é por isso que a direção que você anda tem que ser uma. Há pouco espaço para os diferentes. Ainda que você escolha uma tribo, ou essa ou aquela, contudo, só muda a roupa, a corte do cabelo, a música que ouve, mas a essência continua sendo a ideia de ser massificado, e ali havia um grupo de gente massificado, e Jesus começa a olhar aquilo. E para mudar isto, ele começa com uma pessoa. E ele se aproxima de uma pessoa, e ele pergunta para o cara assim, viu, você quer ser curado? E o cara responde o quê? Hã? O cara não responde nada. Era uma pergunta simples e parece para nós idiota, óbvia. É óbvio que o cara quer ser curado, mas será? Será que eu quero ser curado? Às vezes a minha vida já está tão amalgamada, eu já sei tão bem conviver com essa estrutura, com esse personagem, com este álibi que a minha doença me traz, que será de fato que eu quero ser curado? E Jesus diz, você quer ser curado? E ele diz, rapaz, quem me dera, coitadinho de mim, quando eu penso em ir, alguém já foi, já pulou, porque eu sou aleijado, né? Eu não rola. E é interessante porque Jesus não se dá a essa realidade. Jesus não se importa com essa fala, porque de fato essa fala não lhe interessa. A única fala que lhe interessa é a expressão livre de uma convicção, de um desejo, que seja de fato desejo dentro de mim e de você. E ele diz assim, levanta. E é interessante porque levanta é tudo que um aleijado não pode fazer. Jesus não está pedindo algo que ele possa fazer. Jesus ordena algo que é impossível para ele. A primeira coisa que Deus quer fazer comigo e com você é fazer com que você tenha os seus olhos abertos para aquilo que é possibilidade somente em Deus. Porque o Deus da religião é o Deus desse cara. É o Deus desse cara que diz assim, quem me dera, quando eu penso em ir, alguém já pulou primeiro. Ou seja, eu não posso, se eu fosse mais rápido, se eu fosse mais ágil, se a minha enfermidade fosse outra, talvez eu conseguiria, se eu fosse mais esperto, se houvesse esta possibilidade em mim, se alguém me ajudasse, se eu conseguisse convencer algumas pessoas, mas eu estou aqui há 38 anos, gente. Eu fui uma vez, não deu certo, fui no outro ano, não deu certo, fui no terceiro ano, não deu certo, fui no quarto ano, não deu certo, fui no quinto ano, não deu certo, eu não vou até o 38, que eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, mas fui até o 38º ano, cara. Aquilo já me viciou, o movimento já me viciou. Eu vou lá fazer aquilo que eu sei que não vai dar, mas Deus está dizendo assim, eu quero que você abra a sua mente, abra o seu coração para tudo aquilo que seja impossível para você. Porque eu não trabalho com a possibilidade humana. Aquilo que é impossível aos homens, a fé passa por aí. Deus começa falando primeiro e dando uma ordem primeira. Faça aquilo que é impossível para você.
aquilo que você olha para você e não encontra em você nenhuma condição, nenhuma capacidade, nenhuma potência. Dependa do que eu lhe digo, dependa do que eu lhe disse. Se eu lhe disse levanta, levanta. E o texto vai dizer que aquele cara levantou. E o Senhor disse: agora faça o que você pode. A primeira coisa é: faça o que você não pode. Faça o que é impossível a você. Fique em pé. A segunda coisa é: faça agora o que você deve fazer. O que você deve fazer? Arruma aí sua cama, cara. Vai deixar essa bagunça aí agora no chão? Você não precisa mais dela. Cata essa cama, coloca nas costas e sai andando. Levanta, toma o teu leito e anda. Faz o que você não pode, porque eu disse para você fazer. Faz o que você pode, porque esta é a sua responsabilidade. E não fique parado. Não fique na condição que a sua doença lhe impõe. Ande, movimente-se, porque o chamado para a vida se dá na caminhada. O chamado para a vida não se dá na paralisia, não se dá na estaticidade, se dá na questão de ser hebreu, da essência de ser hebreu, de ser igreja. O igreja é os chamados para fora, são os do caminho. Ser hebreu é os que atravessaram o rio, os do outro lado do rio, os caras que saem andando. Só que preste atenção nas demandas desse processo. Muitas vezes nós não queremos ser curados. Nós não queremos ser curados, nós simplesmente nos acomodamos, porque há anos nós vivemos dessa forma. Nossa identidade está tão amalgamada com as nossas doenças, que nós de fato não queremos ser curados, porque nós sabemos as demandas de ser curado. Este homem, assim que ele começa a caminhar como um são, ele recebe do outro lado uma oposição. Epa. Onde você pensa que você vai com essa cama nas costas? Hoje é sábado. Você serve para nós, se você estiver cumprindo o seu papel na massa dos adoentados. Mas a partir do momento que você levanta a cabeça e começa a andar em uma outra direção, você começa a receber oposição. E às vezes a gente não quer receber essa oposição. A gente não está disposto à luta, ao fight, à contradição, ao trabalho de pôr aquilo nas costas, ao trabalho de sair andando e ao trabalho de começar a ser visto. Você não era o aleijado há 38 anos, nós já nem te víamos mais. Mas a partir do momento que o aleijado começa a andar, levanta, pega a sua cama, coloca no ombro e sai andando, você já começa a aparecer. E quando você começa a aparecer, amigo, vem a oposição. E talvez você não queira isto. Talvez é muito confortável o lugar da sua doença. Talvez seja um lugar bacana para você, seja um lugar legal. É óbvio que jamais isso será dito do ponto de vista da consciência e da declaração da honestidade. Daquele que diz, não, eu estou bem aqui, eu quero ficar doente assim mesmo, que é assim que eu gosto de ficar. É sempre o papel do vitimismo, da estrutura onde eu, de alguma forma, me valho dela, mas não posso dizer que me valho dela, porque o que eu vou ter que mudar a minha vida? Eu perdoo todo mundo, menos aquela pessoa. Mas você quer perdoar? Não, mas eu não posso, o que ela me fez é muito terrível, o que ela me fez é muito mal, eu não posso. Perdoa! Meu pai, se eu perdoar,
eu vou ter que pegar minha cama, colocar nas minhas costas, eu vou ter que andar em uma outra direção. Eu vou receber oposição, talvez, da minha consciência, de mim mesmo, daquilo que eu penso, daquilo que eu achava que era certo. Eu vou ter que assumir que eu estava errado, eu vou ter que assumir que eu estava errada. Eu vou me confinando aos meus adoecimentos. Quanta gente se auto-boicota. Quanta gente é muito boa para empreender para os outros, tem ideias geniais, tem habilidades fantásticas, mas na hora de fazer algo para si, trava, não vai, tem medo. E quando você vai conversar com ele, com ela, ele diz assim, não, mas cara, não sei, as coisas não dão certo para mim. E, amigo, fique em pé. Anda na direção daquilo que você não pode. Se você tem Deus, não anda segundo a sua potência, segundo as suas possibilidades, porque isso não é fé. E aí, vai fazer o que você tem que fazer, meu irmão. O que você tem que fazer para o negócio dar certo? Faz! Você vai começar a tomar pedrada, você vai começar a ver gente no sentido contrário, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que dormir tarde. Mas não é isso que você sente de Deus, como vocação, como chamado, como a obra que você tem para realizar? Mas não, é melhor eu ficar aqui, no meu cantinho, todo ano, no meio da massa, no meio dos iguais, no meio dos doentes, que favorecem a religião, o espírito da religião, este mundo religioso. Eu não consigo fazer nenhuma distinção entre mundo e religião. Para mim é uma coisa só. Vai andando. O que você tem para fazer? Você está esperando o quê? Você está esperando um show pirotécnico de Deus que termine no final dizendo: faz. Deus é o Deus do mistério, Deus é o Deus da aventura, Deus é o Deus do sai da tua terra, do meio da tua parentela e sai andando para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Deus não é o Deus das certezas, do lado de fora. Deus é o Deus da certeza relacional do lado de dentro. Eu sei em quem tenho crido. Também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu pensei, do que aquilo que eu sonhei. Só que isso demanda coragem, isso demanda disposição, isso demanda trabalho, isso demanda acordar cedo, isso demanda. E muitas vezes eu não quero, eu estou ali conformado. Eu estou ali já adaptado. E sabe o que acontece nesse processo de adaptação? Acontece o seu encolhimento. Você sai do jogo. Você fica conformado. Se aquele aleijado ficasse ali deitado, jamais ele receberia uma afronta. Ele sempre receberia o que sempre recebeu: piedade, entre aspas, que não se importa de fato com ele, nem a divindade dessa religião se importa de fato com ele, senão o curaria como Jesus o fez. Se você manter o padrão, se você continuar na média, para o mundo, para a religião, está bom. Agora, se a palavra que Deus lhe deu começa a fazer com que você faça coisas que nós não estamos acostumados, cara, hoje é sábado, como é que você está regando esse negócio no sábado? Ele fala: o cara que me curou falou para eu colocar nas costas. É interessante porque Pedro é um cara que ele
ele é muito nós, assim. E Jesus tinha multiplicado pães, e ele mandou a rapaziada ir na frente, e de repente ele vai lá para orar sozinho, e ele resolve andar em direção a esse grupo e encontrar eles depois. Mas ele vem andando por cima das águas, cara. E a rapaziada, na hora que vê, fala, meu, é um fantasma. Ele fala, relaxa, pessoal, relaxa, sou eu. E aí Pedro, na hora que vê, fala assim, se é você mesmo, então manda eu ir aí andar atrás de você aí, vamos ver. Eu queria ver qual que é o de nós aqui que ia pôr o pé naquela água. E ele estava com muito medo, cara, porque é o que ele demonstra depois. Você precisa ter fé. Jesus fala, então vem. E aí ele sai do barco, pau! E ele pisa naquela água, com toda a sua experiência de pescador experiente, que sabe que a densidade da água é menor do que a densidade do corpo dele, ele sabe que se ele pisar ele afunda, mas ele, na hora que ele pisa o negócio vira ladrilho. E ele começa a andar. Imagina que experiência é essa, cara. Muitas vezes nós temos essas experiências. Você provavelmente já teve esse tipo de experiência. De fazer algo que era impossível para você, sustentado por uma palavra que diz, vem. Só que na hora de você fazer o que era possível a você, você começou a olhar em volta e começou a ver que o vento era forte. E o medo começou a se formar no seu coração. Você experimenta algo tão maravilhoso da parte de Deus, por causa de uma palavra de Deus, você pisou no nada e tocou no ladrilho também, e aquilo gerou uma alegria no seu coração, mas logo, na sua caminhada, ao invés de você manter os seus olhos fitos naquele que lhe chama, no Senhor, naquele que lhe sustenta pelo poder da sua palavra, você e eu começamos a olhar as circunstâncias à nossa volta. E nós começamos a dar às circunstâncias, ao que os outros dizem, ao vento que sopra forte, à onda que está alta, ao barco que está quase virando. A gente começa a olhar para essas coisas e a gente começa a relativizar a palavra de Deus. E a gente começa a dar às dificuldades à nossa volta o poder de realidade, enquanto a palavra de Deus se torna então relativizada. E daí você começa a ter o seu coração aninhado de medo, de novo. Você começa a ficar com medo, eu vou afundar. E aí Pedro diz assim, valeu meu nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que ele diz? Salva-me, Senhor. E alguém pode dizer, pô, mas isso é fé, cara. O cara orou para Jesus, o cara pediu para Jesus. Mas isso não é fé, como eu comecei minha fala dizendo, desde que o mundo é assim, as pessoas buscam numa divindade na hora do sufoco para resolver o problema delas. Ai meu Padim Padiciço, ai meu São Benedito, ai meu Nosso Senhor Jesus Cristo, o que for. Desde que o mundo é mundo, as pessoas, na hora do sufoco, buscam uma ajuda divina que as tire daquela situação. Mas elas muitas vezes não estão dispostas a fazer nada para saírem daquela realidade. Eu estava com o meu filhinho de 4 anos e tem uma beliche lá em casa. E ele sempre subiu e desceu daquela beliche de boa. Mas um dia nós tiramos o colchão da beliche. E ficou diferente o ambiente. E ele subiu, só que quando ele estava lá em cima, ele falou, não quero descer, ficou com medo de descer. Daí ele queria que eu descesse ele. Daí eu falei assim, não, Mateus, desce você, cara. Ele falou, não, pai, estou com medo. Eu falei, mas o pai está com você aqui. E aí ele ficou, e eu falei, eu vou embora, e não sei o que lá, e fica aquele negócio. Até que chegou uma hora, ele olhou para mim e falou, não, aí eu vem cá com o pai. Fui lá e tirei ele.
Mas qual que era a minha vontade? A minha vontade é dizer assim: filho, eu estou aqui com você, cara, nada vai acontecer de errado com você. Resolve você o seu problema, confiado no papai. Desce, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. E aí, é o que o Tiago está dizendo. Você diz que crê, você diz que tem fé, deixa eu ver o que você está fazendo com a sua fé. Quais são as suas obras? Deixa eu ver de qual beliche você está descendo. Deixa eu ver qual cama você está carregando. Deixa eu ver você surfar por causa da sua fé. Vai, Pedro, eu quero ver você surfar essa onda que está chegando aí, ó. Igual Medina, só que sem prancha no pé. Você vai na bota mesmo, eu quero ver, no sandalhão. Vamos ver se você tem fé. Me ajuda, Jesus. Jesus fala o quê? Homem de pequena fé. Por quê? Duvidais. Eu fico vendo, cara, o quanto eu duvido de alguém de quem eu não podia jamais duvidar. O quanto eu me encolho, o quanto eu fico em cima da beliche. Estou falando de mim. Enquanto eu sei que o meu pai está doidinho para eu fazer a minha vida, para eu fazer as coisas, confiado nele, para eu realizar obras. O que Tiago, é interessante porque Lutero queria arrancar Tiago da Bíblia. Durante muito tempo eu também arranquei da minha, praticamente. Eu nunca li. Li uma vez para discordar e depois nunca li. Porque eu achava que o problema de Tiago era com a graça. Mas o problema dele não é com a graça. Ele não está contrapondo fé, obras e graça. Ele está contrapondo fé e fé morta. Uma fé que não faz você andar para lugar nenhum. Uma fé que te deixa na mesma, que te deixa paralisado, que te deixa inerte. Não pode ser fé. Não pode ser fé em Deus. Pode ser a fé no sistema do mundo, na religião, pode ser crença barata, mas confiança, abandono. É o que Abraão fez, cara. Você levantar o facão para descer na garganta do filho. Quando a gente vai ler Hebreus, a gente sabe o que estava no coração dele. Eu conheço Deus. Deus falou que a minha descendência seria chamada na vida desse menino aqui. De tal forma que ainda que eu mate esse menino, Deus vai ressuscitar ele. Isso é confiança num caráter. Ele não estava dizendo assim, eu vou matar o moleque que vai morrer. Ele estava pensando assim, mesmo que eu mate, a ressurreição vai dar a última palavra. Deus tem caráter, Ele falou, Ele cumpre. Na hora que Ele levanta, para! Não precisa. E sabe por que não precisa? Porque não teria ninguém para segurar a mão de Deus depois, quando o filho dele fosse imolado. Imolado para que você visse o tamanho do amor de Deus por você. E o que Ele fez para você poder ser você. Se Deus me salvou, Ele me salvou. Eu não sou budista. Eu não creio nessa realidade que me despersonaliza. E a última esperança minha ainda é a ressurreição do meu corpo. Eu não vou virar um ghost, eu não vou virar um anjinho, eu vou virar eu. Porque Deus me criou
para eu ser. E só existe um lugar onde eu posso ser: em Deus. Fora dele é o lugar onde a gente não é. E aí a gente vai engolir sapo. Entenda, gente, eu não estou falando para você ser arrogante. Eu estou dizendo para você ter a coragem de ser quem Deus lhe criou para ser. Não ser você é cometer um pecado, porque ninguém mais será você no universo. Ninguém mais poderá fazer as obras que Deus lhe criou para fazê-las. Ninguém mais terá o cenário que Deus lhe deu, as condições, aquilo que te faz único. E isto, amados, é o que a fé nos dá. A fé nos dá a coragem de ser em Jesus. E nos dá a lucidez para não se conformar com a nossa situação, mas para dizer assim: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser tudo o que o Senhor me criou para ser. E sabe quem o Senhor te criou para ser? Se você quiser descobrir isso, é só olhar para Jesus Cristo. É Ele quem Deus. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. É Ele que nós somos chamados a ser. Fé você não precisa para o além. Fé você precisa para o aqui e agora. Porque Deus só será visto em você quando Jesus Cristo for a sua vida. Ele disse: se alguém quer ver o Pai, é só olhar para mim. Ele é o que você e eu fomos chamados a ser. A fé que eu peço a Deus para resolver os meus problemas, entenda, isso não significa que você agora tem que resolver os seus problemas. Porque Jesus disse assim: o filho nada pode de si mesmo. O que o mundo ensina é a mesma coisa. Ele diz assim: resolve os seus problemas. Só que ele faz o seguinte: ele faz você acreditar na força do seu braço. E você vai se cansar. O que o Evangelho diz é: filho, seus problemas se acabaram-se. Você já morreu e você já ressuscitou. E a sua vida está oculta em Deus, em Jesus Cristo. Agora a vida que você vive aqui no chão da história, viva pela fé do Filho de Deus, que te amou e se entregou para que você pudesse agora olhar para um mar revolto e saber que mais poderoso do que o mar revolto que quer afogar a sua vida é aquele que te chama a surfar nele. Que mais poderoso do que as águas que querem te afogar é aquele que separa as águas para que você passe em chão seco. Isso não significa que você não terá lutas, isso não significa que você não terá dificuldades. Antes, no mundo você vai ter aflição, mas alimente dentro de você um bom ânimo. Uma mulher perguntou para um amigo meu assim: mas como que eu faço para ter bom ânimo? Como que ele fez, Roberto? Ele falou: você quer saber como é ter bom ânimo? É assim, ó. Ter bom ânimo é assim, ó. Vamos para lá, vamos para cá. Ter bom ânimo. Ter bom ânimo é alimentar dentro de si a ideia de que mais poderoso do que as circunstâncias e do que este mundo
é aquele que vive dentro de mim. Mais poderoso do que a minha fraqueza, do que o meu conforto, do que a minha acomodação, é a pulsão de vida de Cristo que me impele na direção do desconhecido, na direção da luta, na direção daquilo que eu não posso, na direção daquilo que eu não sei, confiado nele, porque eu ando com ele. Este é o Evangelho, amados. O resto é procissão para a Aparecida do Norte. O resto é o Deus do sufoco. O resto é resto. O que você quer? Você quer ser curado? Quer viver pela fé? Então ouça a palavra de Deus. Levanta, faz o que você não pode. Toma o teu leito, faz o que você pode agora. E vai viver, vai andar. Deixa que eu cuide de você. Vamos andar junto. Anda na minha presença. Eu te farei perfeito. Quem quer isso, curva a sua cabeça. Pai, eu quero isso profundamente. Eu preciso ser sarado, Senhor. E eu preciso de viver pela fé. Porque eu não quero viver, Senhor, conformado com este mundo. Seja o mundo religioso, seja o mundo secular. Eu quero andar, Senhor, na Tua palavra. E eu penso que os meus irmãos aqui também querem. Por isso, Senhor, sara-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. E dá-nos a graça de, a partir dela, a partir da fé, poder, Senhor, realizar aquilo que o Senhor tem prazer, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente trabalhe, quer a gente namore, quer a gente estude, quer a gente faça outra coisa qualquer. Que em tudo que a gente faça, tenha o alicerce, a Tua palavra, e por isso glorifica o Teu nome. Abençoe, Senhor, as famílias aqui no nosso meio. Senhor, abençoe se há no nosso meio alguém necessitado de cura, e diante do Senhor eu me coloco como necessitado dessa cura. E se o Senhor quiser me perguntar, eu estou cansado de me acomodar nas minhas doenças. Eu preciso, em nome de Jesus, da Tua palavra dizendo: levanta, toma o teu leito e anda. E eu quero viver pela fé, Senhor. Faz o mesmo com os meus irmãos e com as minhas irmãs aqui. Obrigado pela Tua visitação nesta noite. Obrigado porque a Tua palavra não volta vazia. Obrigado por cada família aqui representada. E nós clamamos para que o Teu Evangelho seja pregado nesta cidade, Senhor. Para que a religião, Senhor, não floresça como tem florescido, mas para que o Teu Evangelho brote, Senhor, como é novo. Levanta homens e mulheres cheias do Teu Espírito Santo, que ande na direção contrária desse sistema religioso que só nos acachapa, que só quer fazer de nós gado. Mas se as estrelas o Senhor conhece pelo nome, Senhor, se nenhuma ave do céu cai sem que o Senhor permita, que dirá a nós, como diz a Tua palavra? Mas nossa fé é pequena, Senhor. Nós precisamos que o Senhor gere no nosso coração fé para confiar em Ti. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.